Reencarnação. Mito ou verdade? O veredito da Bíblia. Há poucas horas, fiz um short aqui no canal com essa exata pergunta e prometi que nós entraríamos a fundo nesse assunto. Pois bem, o momento chegou. Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia Sem Engano. Hoje, nós vamos fazer uma investigação de nível internacional. Vamos analisar relatos históricos impressionantes documentados por pesquisadores, psiquiatras e psicólogos universitários e entender, de uma vez por todas, como o mundo invisível opera nos bastidores mais profundos da mente humana. Se você quer entender esse grande mistério além dos clichês da internet e das tradições humanas, faça algo fundamental. Inscreva-se no canal agora mesmo, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. O conhecimento liberta. Respire fundo, desligue as distrações e preste muita atenção. Porque o que você vai ouvir hoje vai mudar completamente a sua forma de enxergar a eternidade. A trilogia dos casos mundiais. Nossa investigação começa analisando 3 histórias reais espalhadas pelo globo que foram parar nos arquivos da Divisão de Estudos Perceptivos da Universidade de Virgínia. O primeiro caso nos leva ao Sri Lanka, com a história de uma menina chamada Purnima Ekanayake. Ainda muito criança, ela começou a insistir para seus pais e professores: "Eu não sou daqui." Ela apontava na direção de um rio distante e afirmava que, no passado, havia sido um homem fabricante de incensos. Ela citou as marcas exatas que produzia, Ambika e Geta Pitcha, e deu o detalhe final. Disse que andava de bicicleta quando foi atropelada por um ônibus. O cientista e psicólogo Dr. Erlendur Haraldsson viajou mais de 225 quilômetros e confirmou que as marcas existiam e um fabricante local chamado Dinadasa Pereira havia morrido exatamente daquela forma. E o mais surpreendente, aquele incenso sequer era vendido na vila isolada onde a menina morava. O segundo caso cruza o oceano até a Louisiana, nos Estados Unidos. Um garotinho americano chamado James Leininger, de apenas 2 anos, começou a ter pesadelos terríveis com quedas de avião. Ele gritava na cama: "Avião em chamas! O homenzinho não consegue sair!" O menino começou a dar detalhes técnicos de caças da Segunda Guerra Mundial. Desenhava aeronaves sendo abatidas e deu os nomes do porta-aviões, o Natoma Bay, e de um colega piloto chamado Jack Larson. Seus pais pesquisaram profundamente nos arquivos históricos da Marinha e descobriram que as informações centrais daquele combate batiam. Um jovem piloto chamado James Houston havia sido abatido de forma idêntica no Oceano Pacífico. O terceiro caso acontece na Índia, com a menina Swarnlata Mishra. Aos 3 anos de idade, ela começou a cantar músicas em um idioma que ninguém na sua família falava e a executar danças complexas que nunca havia aprendido. Ela dizia que se chamava Bia, dava o nome da cidade onde morava, a cor da casa e o trajeto das ruas. O renomado médico psiquiatra Dr. Ian Stevenson viajou com a menina até a vila indicada. Ela andou pelas ruas, localizou a casa e reconheceu, no meio de uma multidão de desconhecidos, o marido e os filhos da falecida Bia, chamando-os pelos apelidos íntimos que só a família conhecia. Chegamos à conclusão, nesta primeira parte, de que existem fenômenos extraordinários no mundo físico que quebram completamente a lógica materialista. Há informações ocultas e memórias que surgem na mente humana de forma misteriosa para a ciência tradicional, criando um enigma perturbador que a lógica humana sozinha não consegue decifrar. O veredito da ciência e os limites do fenômeno. Se pararmos a nossa investigação aqui, parece que o caso está encerrado e a reencarnação está provada. Mas para o canal Bíblia Sem Engano trazer a verdade nua e crua, nós precisamos abrir os arquivos estatísticos globais e olhar para o que a própria ciência admite nos bastidores, sem distorcer os fatos. A começar pelo próprio investigador principal desses casos, o médico psiquiatra Dr. Ian Stevenson. Os defensores da reencarnação escondem de você
que o próprio cientista jamais afirmou que esses casos provavam a reencarnação. O título da sua obra-prima é explícito: 20 casos sugestivos de reencarnação. Stevenson morreu admitindo que a ciência não tinha como bater o martelo e cravar o retorno da alma, pois era impossível isolar totalmente os relatos da forte indução cultural e da contaminação de memória. E as estatísticas globais da Universidade de Virgínia revelam dois padrões invisíveis que destroem a ideia de uma lei cósmica universal. O primeiro é a barreira dos 7 anos. Em mais de 90% dos relatos no mundo, as supostas memórias somem completamente entre os 5 e 7 anos de idade, exatamente quando a criança atinge a idade da razão e o discernimento moral. O segundo é o fator geográfico. A esmagadora maioria dos casos fortes acontece concentrada na chamada Cintura do Renascimento, em países como Índia, Sri Lanka e Tailândia, onde a reencarnação é uma verdade cultural absoluta desde o berço. Se o retorno da alma fosse uma lei natural do universo, como a gravidade, ela deveria acontecer na mesma proporção em qualquer lugar do mundo. Mas no Ocidente cristão, esses relatos são raridades absolutas, e quando surgem, vêm repletos de detalhes fragmentados e confusos. No caso de Purnima, o psicólogo Dr. Erlendur Haraldsson documentou que, das 20 afirmações principais que a menina fez sobre o falecido Dinadasa Pereira, 14 estavam corretas, mas 3 eram completamente falsas. As informações cotidianas e periféricas se misturaram. Ela errou a estrutura da escola Rahula, alegando falsamente que o prédio tinha 2 andares. Afirmou que a mãe do falecido era uma mulher de destaque e muito bonita, o que não era verdade. E inventou falas duras do pai do homem sobre ele não precisar estudar para fabricar incenso, o que a família real negou categoricamente. No caso do menino americano James Leininger, o padrão de memórias misturadas e confusas se repetiu em relação aos dados técnicos da guerra. O menino jurava em seus pesadelos terríveis que pilotava um caça chamado Corsair, mas os registros de voo da Marinha provaram que, no dia de sua morte em Iwo Jima, o piloto real James Houston Jr. foi abatido pilotando um caça FM-2 Wildcat, um modelo totalmente diferente. Ele também lembrava de ter decolado do porta-aviões Natoma Bay naquele dia, mas os relatórios militares confirmaram que a missão real decolou de solo firme em uma pista da ilha. E na Índia, o caso da menina Swarnlata Mishra traz o maior exemplo de como os fatos reais são usados para confundir a humanidade. O que os defensores da reencarnação usam como argumento supremo é que, antes mesmo de as duas famílias se conhecerem ou terem qualquer contato, o pai de Swarnlata já havia registrado 18 afirmações da menina. Dessas, 14 estavam corretas e 4 estavam incorretas. Mas preste muita atenção no comportamento da própria ciência. Mesmo diante de 14 acertos documentados antes do encontro, o médico psiquiatra Dr. Ian Stevenson jamais tratou o caso como uma comprovação científica definitiva. Ele manteve a sua postura cética, reconhecendo que o fenômeno era estritamente sugestivo e que a ciência não tinha como bater o martelo. Para completar o quebra-cabeça, a menina ainda afirmava ter vivido uma vida intermediária, jurando que antes de nascer de novo, passou anos como um espírito vagando ao redor de uma árvore. Obviamente não tinha como verificar isso. Se a reencarnação fosse uma lei universal clara, por que o próprio cientista que catalogou os 14 acertos iniciais assumiu que eles não eram uma demonstração definitiva? A resposta é direta. Porque o próprio Dr. Ian Stevenson reconhecia que a ciência não conseguia isolar esses acertos de outras explicações. Ele admitia abertamente que o relato de testemunhas humanas não era uma prova de laboratório e que o fenômeno poderia ser explicado por capacidades ocultas da mente,
mantendo tudo estritamente como uma hipótese sugestiva. A engrenagem do parafuso mental. O próprio Dr. Ian Stevenson admitia em seus relatórios a hipótese de o fenômeno ser causado por percepção extrasensorial, ou seja, uma capacidade de a criança acessar e ler dados ocultos de fora. E é aqui que a ciência e a Bíblia se encontram, mas de lados opostos. Mas se a própria ciência admite que não há provas e que existem interferências, a pergunta que não quer calar é: de onde vêm esses acertos assustadores que nem os pais das crianças sabiam? A resposta para esse enigma revela a engenharia mais sofisticada do engano. O fenômeno real não é um retorno da alma, mas uma operação espiritual nos bastidores da mente humana. O doutor, sem perceber, encontra a união que a ciência deveria defender, pois esse fenômeno que ele afirma ser uma percepção extrasensorial é, na verdade, a ação de espíritos enganadores. Por isso a Bíblia e a ciência se encontram aqui, mas de formas opostas. O laboratório enxerga o acesso invisível aos dados, mas apenas as Escrituras revelam a autoria das trevas por trás desse sinal. A indução familiar e a cultura reencarnacionista local funcionam como o terreno físico, a porta aberta que o mundo invisível utiliza. Como explicamos no vídeo anterior aqui do canal, o reino das trevas opera como um hacker espiritual com capacidade de acessar a mente e os pensamentos. O mundo espiritual caído conhecia perfeitamente cada detalhe da vida, da história e do sofrimento daqueles homens que morreram. O inimigo faz uma mistura cirúrgica de propósito e sabota o sistema lógico da humanidade através de um jogo de empate técnico. Se os relatos fossem 100% uma fraude humana de pais inventando histórias, os cientistas desmascarariam a mentira em minutos. Por outro lado, se as memórias fossem 100% perfeitas e sem nenhuma interferência ou distorção, a ciência seria encurralada e obrigada a admitir o sobrenatural. Então, o que o reino das trevas faz? Ele injeta fatos históricos reais e assustadores, como as marcas de incenso ou os apelidos íntimos da família, para chocar os investigadores e calar a boca dos céticos. Mas permite que o caso fique envolto em mistérios, limites e interferências culturais locais. O efeito prático disso é um verdadeiro parafuso na mente da humanidade. Os céticos continuam céticos, apegando-se às explicações psicológicas e culturais para dizer que nada se pode concluir. E os reencarnacionistas continuam em suas crenças, apegando-se aos acertos exatos, ignorando os erros e demais fatores culturais para dizer que a reencarnação é real. Como nenhum dos dois lados consegue se sobrepor ao outro, o diabo alcança a camuflagem e a neutralidade. Ele paralisa o debate em um labirinto eterno de dúvidas. O propósito desse quebra-cabeça mental não é convencer cientistas, é fazer a humanidade aceitar a reencarnação como uma possibilidade espiritual legítima. Com isso, o homem relaxa na sua moralidade, achando que terá outras encarnações para se consertar e adia a sua conversão até que seja tarde demais, enquanto os céticos permanecerão trancados em seu materialismo, distanciando a humanidade da verdade espiritual e levando multidões ao abismo eterno. Chegamos à conclusão, nesta terceira parte, de que o engano espiritual é cirurgicamente projetado para manter a humanidade na eterna dúvida. O hacker espiritual neutraliza os céticos e alimenta os reencarnacionistas com um empate técnico, criando um parafuso de indecisão para nos desviar da urgência da verdade. O verdadeiro veredito da Bíblia. Depois de cruzarmos os dados estatísticos reais, expormos as falhas do mundo e desmascararmos o parafuso criado pelo inimigo, nós finalmente chegamos ao desfecho desta grande investigação. E é aqui que entendemos o maior de todos os segredos. Por que a Bíblia Sagrada se torna a única base real e infalível para descobrirmos os segredos profundos de Deus e desarmar as mentiras sobre a reencarnação.
Quando a mente humana falha, quando a ciência parapsicológica de Stevenson e Haraldson bate no muro do sugestivo sem conseguir provar nada, a palavra de Deus surge como a única âncora da realidade. Ela é o mapa definitivo do mundo invisível. E a maior mentira que precisamos derrubar com essa base é o argumento sobre Elias e João Batista. Muitos defensores do retorno da alma abrem o Evangelho de Mateus para forçar uma barra, dizendo que Jesus afirmou que João era Elias reencarnado. Mas em uma análise profunda, esse clichê desmorona por 3 razões bíblicas incontestáveis. Primeiro, Elias nunca passou pela morte física. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz que ele foi arrebatado vivo ao céu em um turbilhão. Se Elias não morreu, sua alma não poderia migrar para outro corpo. Um homem vivo não reencarna. Segundo, o próprio João Batista negou ser Elias. Quando os sacerdotes perguntaram diretamente a ele em João 1:21, "És tu Elias?" João respondeu categoricamente, "Não sou." Jesus explicou esse mistério citando a profecia de Lucas, capítulo 1, versículo 17, que diz que João Batista viria no espírito e poder de Elias. Isso é uma figura de linguagem. Significa que João teria o mesmo estilo, a mesma ousadia corajosa e o mesmo ministério profético de Elias no deserto, e não a alma dele reciclada. Tanto é verdade que no Monte da Transfiguração, quem aparece conversando com Jesus é o próprio Elias real, com sua identidade original preservada, e não João Batista. Dizer que ele reencarnou é forçar o texto sagrado para caber em uma mentira humana. Quando abrimos o mapa definitivo de Deus no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, toda e qualquer teoria de reencarnação, karma ou evolução biológica da alma, através de múltiplos corpos, cai por terra de forma esmagadora. O texto decreta: "E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, para selar de forma definitiva que a consciência de quem partiu não volta para assumir novas identidades na terra, a chave do segredo de Deus se fecha no livro de Jó, capítulo 7, versículos 9 e 10, que diz: Assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca mais subirá. Nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar o conhecerá mais." Chegamos à conclusão final de que a existência humana é um tiro único. Os segredos de Deus revelados na sua palavra nos mostram que você não tem uma segunda chance biológica para consertar seus erros na próxima vida. A evolução espiritual não é uma conquista por mérito através de encarnações passadas. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz que a salvação vem pela graça através da fé, e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Diante de tudo isso, lembre-se do relato do Evangelho de João, capítulo 6. Quando os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram o que deveriam fazer para realizar as obras de Deus, eles esperavam uma lista de sacrifícios ou talvez um longo ciclo de evolução. Mas Jesus foi categórico e declarou: "A obra de Deus é esta, que creiais naquele a quem ele enviou." Como está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 11, "Quem crê nele não será confundido." E o próprio Cristo decreta em João, capítulo 3, versículo 18, "Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus." A verdade bíblica esmaga a utopia de que você terá outras vidas para pagar suas dívidas espirituais através do karma. Jesus pagou a sua dívida na cruz, e a sua resposta a esse sacrifício precisa acontecer agora. A transformação que Deus exige é uma mudança interior hoje, na urgência do presente, e não em uma utopia vindoura de retornos terrenos. Esta vida é o seu único palco. Não adie o amor. Não adie o perdão. Não adie o arrependimento. Creia no Filho de Deus, Jesus,
pois somente Ele te dará a vida eterna no mundo vindouro. Pense nisso. O ladrão da cruz não precisou renascer centenas de vezes para evoluir. Como está escrito em Lucas, capítulo 23, versículo 43, bastou ele reconhecer seus erros, se arrepender do que fez e crer naquele que tem todo o poder no céu e na terra, para ouvir do próprio Cristo. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A salvação dele foi imediata, sem karma e sem segundas chances biológicas. Se este documentário investigativo abriu os seus olhos e trouxe a clareza que você buscava, deixe o seu like para o algoritmo espalhar esse conteúdo. Inscreva-se no canal Bíblia Sem Engano e compartilhe este vídeo nos seus grupos. Deixe nos comentários a sua opinião sobre a engenharia desses casos do passado. Vamos conversar lá embaixo. Que Deus ilumine a sua mente e te dê sabedoria. Até o próximo vídeo.